Olá, professores. Olá, estudantes de pedagogia, coordenadores pedagógicos. Eu sou Vera Lúcia Colognesi, sou formada em letras e pedagogia, trabalhei mais de 40 anos em escolas públicas, fui professora alfabetizadora, também trabalhei com alunos de primeiro ao nono ano, como professora de língua portuguesa também, e professora de Fundamental 1. Fui professora de alunos em recuperação paralela, que é um recurso que a Prefeitura de São Paulo oferece, e fui coordenadora pedagógica também. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas atividades que eu fazia e algumas coisas que eu acredito que sejam importantes. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre modalidades organizativas. Mas antes de fazer esse apanhado, né, essa conversa sobre modalidades organizativas, eu fiz uma leitura sobre a BNCC para contextualizar essas modalidades, de que forma a gente pode trabalhar, e também falei um pouco de planejamento, um pouco do PP da escola, para a gente poder entender como é que a gente trabalha essas modalidades organizativas. Falo também ali da rotina, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que eu tirei lá da BNCC, né? E aí, o que a gente tem, né, de importante, o que a BNCC está trazendo para nós. Então, na verdade, a BNCC não é um documento que traz muitas novidades, ou seja, do que a gente já conhece, mas acredito que traz muitas informações, muitas estratégias, né? Ela fala muito desse aluno que está chegando na escola, da contextualização desse aluno, da contextualização dessa escola, né? Onde é que essa escola está, para a gente poder ver melhor o que esses alunos já sabem, o que esses alunos precisam. Então, a BNCC é um documento de caráter normativo, né? Então, são as normas ali que nós precisamos seguir. É um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, o que são essas aprendizagens essenciais? São os direitos que os alunos têm na educação básica, né? Então, ela vem para assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Então, ela vai falar muito dessas aprendizagens essenciais, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Que ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas ali na BNCC, elas devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências. Então, a BNCC vai falar muito sobre competências. E ela traz ali as 10 competências gerais, mas cada disciplina tem a sua competência específica. Então, a gente precisa desenvolver essas competências em todas as escolas, né? Eu acho que isso que ela quer garantir, né? Que todos tenham desenvolvidos essas competências no sentido de ser iguais, né? De você acabar com a desigualdade e promover a igualdade entre os conhecimentos desses alunos, né? E aí, o que são competências, né, que eu acabei de falar? A BNCC vai falar muito de competências e habilidades, tá? Então, a BNCC, como a gente trabalha, né? Então, ela fala, é mobilização dos conhecimentos. Como é que eu vou dar esses conceitos? Quais serão esses procedimentos que eu vou trabalhar os meus conteúdos, as minhas habilidades? De que forma eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? Quais serão as necessidades desses alunos que eu vou atender? Né? Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Essa é a igualdade que a gente fala, né? Então, desenvolver essas competências de uma maneira geral. Eu vejo as competências como alguma coisa mais abrangente na educação como um todo. Mas a gente não pode falar de BNCC, não pode falar de competências e habilidades se a gente não falar de currículo, que a gente sabe que o currículo é que vai dar as diretrizes para que o nosso trabalho funcione, né? Então, as competências e diretrizes são comuns, e os currículos são diversos, né? Então, cada região, cada sistema de ensino tem o seu currículo, tá? Então, aqui, o que a gente tem, né, de legislação, a relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomada no artigo 26 lá da LDB, que determina que os currículos da escola, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base comum.
tá? A ser complementada por uma parte diversificada. É aí que a gente que vai entrar as regionalidades, as culturas de cada lugar, a cultura de cada escola, o que essa escola já tem, o que essa escola precisa, o que esse aluno está trazendo para a gente enquanto cultura, enquanto conhecimento. Então, é o currículo que vai dizer para a gente como é que a gente vai caminhar, né? E o que eu acho muito interessante é que a BNCC ela traz um pacto interfederativo, né, para a implementação dessa BNCC. Isso significa que qualquer escola, em qualquer sistema de ensino, ela tem que seguir essa BNCC. E aí a gente volta lá nas competências, né? Então, todos vão desenvolver as mesmas competências. A maneira como a gente vai trabalhar isso dentro de cada sistema é que será diferente de acordo com o seu currículo. E o que eu acho bem interessante, né, na BNCC é que ela vem para assegurar a igualdade, a diversidade e a equidade, tá? Então, a igualdade é aquilo que eu já falei, vamos assegurar as aprendizagens essenciais a todos os alunos. E a diversidade é o que as escolas precisam elaborar, propostas pedagógicas, né, de acordo lá com o currículo, que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Tá? Então, isso que chama mais atenção quando a gente olha para a BNCC. E a equidade, né? A gente precisa entender, reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Né? E eu acho que isso não é novidade para os professores, tá? Mas a gente precisa sempre está revendo esses conceitos, né? E o que é interessante também, que a BNCC vai trabalhar por campos de atuação. Esses campos de atuação é uma maneira de assegurar essas competências, essas habilidades, porque você vai trabalhar por campos de atuação, né? Na leitura de textos, na produção de textos, na oralidade, na análise linguística. Então, você vai olhar para a sua escola, né, para o seu aluno, e ali você vai se organizar, vai organizar o seu planejamento com textos, com atividades correspondentes àquele local onde você tem os seus alunos, onde está essa escola. Tá? E os campos de atuação, né? Então, são 5 campos de atuação, aqui tem mais que 5, são 6, porque alguns vão se repetir, mas ele vai trabalhar o campo da vida cotidiana, lá nos anos iniciais, né? Então, ela fala primeiro, segundo ano. Então, o que esse aluno está trazendo para você enquanto cultura, enquanto etnia, enquanto vivência, enquanto conhecimento? Tá? Então, olhar para isso e elaborar atividades que tragam textos da vida cotidiana dele, da casa dele, da família, da comunidade dele, para poder trabalhar as atividades de leitura e escrita. Né? O campo artístico e literário é olhar para esse campo e saber que nós não nos comunicamos através só da escrita, mas nós também podemos nos comunicar através de atividades artísticas e literárias. Tá? O campo das práticas de estudo e pesquisa é uma maneira de você colocar esse aluno para trabalhar dentro da sua realidade. Ele pode fazer um estudo de onde está a casa dele, de onde está a escola dele, como é que ele vê, como são esses alunos, o que eles têm de diferente. Então, ele pode fazer um estudo, uma pesquisa sobre a realidade dele, dentro do campo das práticas de estudo e pesquisa, né? Então, eu vou trabalhar os textos dentro dos campos de atuação. O campo da vida pública, né, também para os anos iniciais, o que esse aluno, ele é um ser social, né? Ele está vivendo no mundo, num núcleo social, né? A escola é um núcleo social. E o que ele precisa ver, o que ele precisa aprender, e o que está em torno dele, o que esse campo da vida pública pode trazer para ele, como é que ele pode agir. Por exemplo, ele pode fazer ali, ele pode olhar para a escola dele e fazer, por exemplo, um abaixo-assinado por alguma questão que precisa ser trabalhada. Ele pode fazer um documento para a gestão da escola solicitando uma melhoria. Então, ele vai usar esses documentos para poder se comunicar também. Tá? E aí tem o campo da vida pública para os anos finais, né, que é a da atuação, e o jornalístico midiático nos anos finais também. Tá? E aí a gente volta a falar um pouquinho mais de competências e habilidades, né, que são 10.
tá? Então, essas são as competências gerais. Então, não se esqueçam que cada componente curricular, ele tem a sua competência. E aí eu peguei aqui só um exemplo para a gente poder falar de competências e habilidades ao mesmo tempo, que eu acredito que essa é a dinâmica da BNCC, né? Você tem as competências e você tem várias habilidades para poder trabalhar para atingir essas competências. Então, eu peguei uma só, é só um recorte, é só um exemplo do que a gente faz, né? Então, uma das 10 competências, né? Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, a gente percebe que é uma competência bem ampla, mais social, mas é uma competência que mostra ali quem é esse aluno, a amplitude dessa competência, mostra para a gente quem é essa escola, quem é esse aluno, o que é que a gente precisa trabalhar, como é que a gente precisa superar essa desigualdade. E aí, eu trouxe aqui para vocês apenas uma habilidade só, são muitas habilidades. Na verdade, a BNCC, professores, são 600 páginas, né? Então, ela tem lá do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? E tem as disciplinas, daí tem as disciplinas dentro dessas etapas. Então, vale a pena uma leitura de acordo com a série que você está trabalhando, você coordenador estudar a BNCC de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que vale a pena uma leitura. E aí, como é que ela vai trazer as habilidades? Ela traz aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Então, aqui, ó, EF é ensino fundamental. 5 significa que essa habilidade pode ser trabalhada do primeiro ao quinto ano. LP é uma habilidade de língua portuguesa. E 01 é o número da habilidade. Então, habilidades são muitas, competências são menos, né? Mais amplas, mas são menos. Acho que de língua portuguesa são 6, né? E habilidades você tem várias, depende muito do conteúdo que você vai trabalhar. Então, eu peguei uma adequada a essa competência geral, tá? Então, você vai precisar desenvolver, né, essa habilidade, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, das quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola, e nas mídias impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circula, vou tirar aqui um pouquinho, quem os produziu e a que se dedica. Tá? Então, é trabalhar um texto que dê essa amplitude para eu poder trabalhar essa competência. As outras competências vocês vão ver que são mais dirigidas. Tá? E aí, volto ainda a falar de competências e habilidades, né? E como é que você garante essas competências específicas, né? Para cada componente curricular, ela apresenta um conjunto de habilidades. Então, você tem as competências, vamos supor, língua portuguesa, né? Você tem as competências de língua portuguesa, de línguas, né? E as habilidades que você precisa trabalhar. Então, escolher as habilidades que você precisa trabalhar com aquele conteúdo que você selecionou. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento. Tá? Aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos. Então, é o conteúdo que a gente precisa dar mesmo para esse aluno, né? Que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas, né? São os temas das matérias que a gente precisa. Tá, então, é isso que são as competências, habilidades e como que elas são organizadas. Então, parece assim complicado, como é que eu vou desenvolver as competências? Mas ela tem aqui como é que ela vem, né? E esse foi o apanhado da BNCC, tá, gente? É bem resumido, não é nada, só para eu poder introduzir aqui projeto pedagógico, planejamento, né? Então, eu sou lá um professor, eu estou chegando na escola, e eu preciso conhecer a minha escola. E como é que eu conheço essa minha escola? Eu conheço através do projeto pedagógico. Porque o projeto pedagógico é um documento que traz a unidade em relação à intencionalidade educativa da escola, fortalece a identidade da escola, esclarece uma organização, né? Define os objetivos e como a escola vai trabalhar tudo isso. Então, assim, se eu chegar na escola hoje, né,
ingressei nessa escola, ou você é um professor recém-formado, você está chegando, a melhor coisa é você chegar e pedir para a sua gestão um projeto pedagógico. Dependendo da época que você chegar na escola, você vai ver o projeto pedagógico do ano anterior. Mas esse projeto pedagógico vai ter ali tudo o que você precisa para conhecer a sua escola. Quem é a sua escola, onde é que ela está inserida, quem são os alunos, quais são as avaliações, como é que esses alunos foram nas avaliações externas, eles têm que ter esses dados, o que essa escola tem de material, o que essa escola tem de equipamento, será que essa escola tem laboratório, será que essa escola tem sala de leitura, tem biblioteca, quem é o corpo docente dessa escola, quem tem funcionários, são coisas estruturais que ao longo do ano você vai ver que você vai precisar. Né? Então, por exemplo, você vai fazer lá um projeto e você vai precisar de usar a biblioteca. Tem biblioteca? Que horário que eu posso usar? Então, ela vai ter os horários, como funciona a escola. Então, é uma fotografia da escola que você deve, primeiramente, conhecer. Tá? E aí, como é que se estrutura um PP? Um PP, na verdade, é um documento que se faz com a gestão, com os professores, com os alunos, com os pais, com o que você tiver em torno dessa escola, né, a sociedade dessa escola, né, quem participa ali daquele bairro. Então, quanto mais pessoas participarem desse projeto, melhor, né, são todos responsáveis por esse projeto. Então, ele vai ter uma contextualização histórica e caracterização da escola, né, quem é a escola, como que ela é construída, vai ter um diagnóstico de indicadores educacionais, que é o que eu disse, quem são esses meus alunos, né, como é que eles foram nas avaliações externas, como é que eles vêm, vamos supor que eu peguei um quarto ano, como é que esse aluno veio do terceiro ano, né? Aí eu posso até conversar com o professor da sala anterior. A missão, a visão e os princípios da escola é uma empresa, né? Você tem uma missão, você tem a visão, você tem os seus princípios, né? Que você precisa seguir. A fundamentação teórica e bases legais, né? Como é que essa escola, se você tem uma escola, por exemplo, uma escola particular, você vai ver se essa escola está registrada, essa escola está dentro da legislação. As escolas públicas têm um pouco mais né, tem a parte legal mais visível, né? E tem um plano de ação, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Não basta a gente ficar aqui escrevendo no papel e depois não saber articular. E aí a gente começa, né? Eu já conheci o planejamento da escola e agora eu vou falar do meu planejamento enquanto professor. E eu trouxe aqui uma contribuição do professor Celso Vasconcelos, que é o doutor em educação, né? E ele diz assim: acima de tudo, nessa hora, o professor tem de assumir o seu papel, pois o planejamento é uma organização de intencionalidades. Então, acho que diz tudo, né? Então, quando você se coloca para fazer o seu planejamento, é uma responsabilidade que você assume, é um olhar que você tem para essa escola, para esse aluno, para essa sala que você está assumindo, né? E aí, por que eu faço o meu planejamento, né? Porque eu vou repensar essa escola, o que aconteceu no ano anterior, né? O que eu vou precisar fazer, eu preciso saber as finalidades, né? Eu tenho lá um quinto ano, né? O que eu preciso fazer com que esses alunos? Eu tenho que ter consciência de que o ano seguinte ele vai para o Fundamental 2, né? Vai começar o sexto, sétimo ano e muda toda essa característica de escola, que faz muita diferença para esse aluno. Então, como é que eu preciso preparar esse aluno? Se eu tenho, por exemplo, uma sala de primeiro ano, eu sei que eu preciso alfabetizar esses alunos da melhor forma possível, atingir o maior número de alunos alfabetizados, né? E saber prever o seu papel social, né? Acho que a gente não precisa dizer quem é o professor, né? É um papel social fundamental, né? E você tem que ter metas e objetivos. Seguir as normas da Secretaria da Educação, né? É óbvio. E hoje a gente tem aí, além de outras legislações, a gente tem mais aí a BNCC que a gente precisa conhecer. Considerar as intencionalidades, né? Então, não dá para a gente trabalhar nos achismos, né? Qual a intenção que eu tenho com o meu planejamento, o que eu pretendo, quais são as atividades que eu vou planejar, como é que eu vou fazer as minhas avaliações, como é que eu vou fazer minhas reuniões de pais, como é que eu vou trabalhar com a minha coordenadora pedagógica, né? E, acima de tudo, considerar os aspectos sociais da comunidade, né? A gente não pode trabalhar isolado dessa comunidade, né? Eu preciso olhar onde eu estou trabalhando,
né? Eu preciso olhar a diversidade, né, de culturas, vivências, graus de conhecimento dos alunos. Eu não posso mais ficar alheia a isso. E isso vai ajudar no meu planejamento, né? E aí, a gente vem aqui no real motivo desse meu vídeo aqui, né, que são as modalidades organizativas. Então, não é fácil a gente fazer um planejamento, não é fácil para nós professores organizarmos os conteúdos dentro do ano letivo. Quando a gente começa a fazer o planejamento, a gente acha que o ano tem muitos dias, que a gente vai dar conta, e aí as demandas do dia a dia vão tomando conta dos dias, e a gente vai percebendo que às vezes não dá tempo de dar todo aquele conteúdo que a gente planejou. Então, para isso, a gente precisa ter uma organização de trabalho. E eu sigo aqui a Délia Lerner, que ela fala das modalidades organizativas. E ela fala, né, que você não pode mais dar os conteúdos isolados, né, quebrados, né, eles precisam ter uma ligação entre eles. Tá? E as modalidades organizativas, elas contribuem para isso. E a gente tem aqui, o que eu trouxe aqui para vocês, são 3 tipos de modalidades, né? Atividades permanentes, sequências didáticas e projetos didáticos. Então, eu vou esmiuçar cada uma aqui, tá? Então, atividades permanentes, então, é a primeira modalidade aqui que eu vou explicar para vocês. Então, qual é a característica dela, né? São atividades que elas têm uma regularidade. É o tipo do conteúdo que eu preciso, eu vou pôr na minha rotina todo dia, ou segunda, quarta e sexta, eu tenho que ter uma regularidade. Se segunda, quarta e sexta eu resolvi que eu vou fazer uma leitura do alfabeto, por exemplo, eu vou dar uma atividade sobre o alfabeto, segunda, quarta e sexta eu preciso fazer. Se eu resolver, por exemplo, eu quero desenvolver nos meus alunos o hábito de leitor, né, de leitura, né? Eu quero mostrar para eles o comportamento do leitor. Então, eu preciso fazer uma leitura regularmente. Todo dia, na primeira aula, ou eu estabeleço quantos dias eu vou fazer essa leitura, ou eu posso fazer diferente, 3 dias eu faço a leitura, outros 2 dias os alunos trazem uma leitura. Então, é uma atividade permanente que acontece sempre. Tá? A periodicidade, ela se repete de forma sistemática e previsível, semanal ou quinzenalmente, tá? Ou você pode fazer, dependendo do que você está propondo, você pode fazer o ano inteiro, né, uma roda de conversa, uma roda de notícia, né, você vai percebendo se ela funciona, né, se é gostoso fazer, se os alunos gostam, você vai repetindo, né, depois você pode mudar, não tem problema, mas ela precisa ter uma rotina. Tá? E a característica base dela realmente é isso, a regularidade, tá? Então, eu quero trabalhar um texto de um autor, eu quero trabalhar um assunto, é isso que a gente precisa fazer. E aí, só algumas atividades, né? Acho que é uma coisa que vocês, professores, já fazem, né? Só reforçando um pouquinho, roda de leitura, né? Posso estipular lá uma vez por semana uma roda de leitura, eu coloco todos os alunos ali sentadinhos e a gente vai fazer uma leitura coletiva, uma roda de conversa, uma roda de notícia, né? Uma leitura de combinados, que é muito importante a gente estabelecer com os alunos, leitura dos combinados e regras da classe. Né? Se precisar ler o ano inteiro, a gente vai ler o ano inteiro, né? Para reforçar atitudes e procedimentos mesmo, né? Tem uma técnica que eu fazia que se chama Faça Agora, é a técnica número 28 do livro Aula Nota 10, do autor Doug Lemov, que é assim, você chega na sala, e a gente sabe que quando a gente chega na sala, os alunos chegam um pouco agitados, demoram para se sentar, né? Isso é comum a todos nós, né? E nós, professores, temos também a nossa organização, você vai organizar o seu trabalho, você vai fazer a rotina da lousa, você vai se organizar, né? E você precisa de uns 10, 15 minutos também, fazer a chamada, então você precisa ter ali um pouquinho de concentração para fazer suas atividades. Então, você faz uma atividade para esses alunos irem acalmando. Então, você escolhe, enquanto professor, o que você vai fazer. É uma atividade curta, que eles consigam fazer sozinhos e que você consiga corrigir também. Não dá para ficar deixando assim também sem que eles ficam aleatórios, né? Então, você faz, por exemplo, você pode fazer dos 7 erros, né? Então, uma atividade encontra os 7 erros. Então, você pode dar um texto para eles e eles vão encontrando lá os erros. Você pode dar algumas operações, você pode dar uma situação-problema, você pode um adivinho que é uma atividade que ele vai fazer, ele vai pensar, ele vai resolver, ele vai ficar ali
fazendo aquela atividade enquanto você se organiza. E assim você vai acalmando esses alunos, né? Então, é uma atividade permanente. Isso pode ser, você pode fazer diferentes, né? Uma semana você pode fazer uma situação, um dia você pode fazer uma situação problema, um dia você pode fazer o que é, um dia você pode fazer o jogo dos 7 erros, um dia ele pode fazer uma tabuada, né? Isso daí não tem um esquema, é você quem vai decidir, tá? A leitura compartilhada, que a gente normalmente já faz, né? E aí a gente vai para um outro modelo de modalidades organizativas, que são as sequências didáticas. Acredito que as sequências didáticas é o que a gente mais faz, às vezes sem dar o nome, mas é o que a gente mais faz. Então, por exemplo, são atividades, as sequências didáticas são atividades articuladas entre elas. Tá? Então, é uma atividade que ela tem ali um começo, meio e fim, ela tem as etapas, e ela tem ali uma conclusão para você observar se aquela sequência didática atingiu seus objetivos. Tá? Eu tenho, por exemplo, um conteúdo que eu percebi que esses alunos precisam sistematizar. Por exemplo, pontuação. Tá? Então, eu posso fazer uma sequência didática de pontuação e, ao final dessa sequência didática, eu posso fazer uma prova, uma verificação, um diagnóstico se esses alunos realmente aprenderam. Se não aprendeu, eu posso mudar o rumo dessa sequência, posso fazer diferente, posso fazer as intervenções, posso fazer o que eu achar que eu preciso fazer. Tá? E a periodicidade é variável. Eu posso fazer uma sequência didática de uma semana, uma sequência didática de 15 dias, 10 dias, um mês, o que você achar, depende muito do seu conteúdo. E a característica básica dela, né, ela funciona mais ou menos como os projetos que eu vou mostrar aqui. Só que ela pode integrar um projeto didático, né, mas ela é diferente porque ela não tem um produto final. O projeto didático, você vai ver que são atividades, são etapas também, mas ela tem um produto final, ela é mais ampla. O projeto ele é mais amplo, a sequência didática não. Serve para você trabalhar alguns conteúdos que você achar necessário. E aí a gente vem aqui, o que a gente, né, que atividades a gente pode fazer como sequência didática. Então, você pode fazer uma sequência didática de pontuação, uma sequência didática para ensinar ortografia, uma sequência didática de gêneros literários, uma sequência didática de revisão de textos bem escritos e uma reescrita de textos, né? Então, eu fazia sequências didáticas, assim, sempre, né? Eu tinha como prática, então eu escolhia um texto, e eu trabalhava esse texto durante uma semana ou 10 dias, né? Depende muito do tamanho do texto, ou como é que eu precisava, e naquele texto eu trabalhava o que eu precisava. Eu fazia a leitura, eu fazia a interpretação de textos, então cada dia eu fazia uma etapa. Fazia a leitura, fazia a interpretação de textos, fazia o estudo do vocabulário, fazia uma revisão de texto bem escrito, então se você tem alguma dúvida do que é revisão de texto bem escrito, eu tenho um vídeo que eu faço uma revisão de texto bem escrito, mas eu vou dar aqui um resuminho para você. Você vai pegar, por exemplo, esse texto que você está trabalhando é um texto pronto, é um texto que está bem escrito, tá? Vamos supor que você pegou uma fábula. Você põe essa fábula na lousa ou projeta e você vai estudar esse texto, você vai estudar o que é que esse autor colocou para que esse texto fique bem escrito. Então, você vai observar, olha quantos parágrafos ele deixou, olha como é que ele usou determinado adjetivo, olha como é que ele fez o sujeito, o predicado, ele inverte, olha como ele usa esses verbos. Então, você não vai falar assim exatamente da gramática, né? Você pode tocar no assunto, mas não vai estudar, vai chamar a atenção pelo que esse texto tem de interessante, porque que é gostoso de ler, tá? Então, o texto bem, então, essa é uma das minhas etapas que eu fazia, tá? E aí depois eu fazia uma reescrita, ele fazia para mim essa reescrita. E o que eu pretendia? Qual era o meu objetivo? Que quando ele fizesse a reescrita, né, ele usasse pontuação adequada, ele usasse o vocabulário, se precisasse usasse o dicionário,
ele vai ver como é que se usa o parágrafo. Então, por que eu faço uma reescrita de um texto, né? Para eu realmente olhar esses aspectos, porque se eu faço uma reescrita, o aluno não precisa pensar na história, a história já está pronta, ele precisa pensar em como organizar esse texto, tá? Então, é isso que a minha sequência didática precisa trazer para mim. Tá? E depois, quando eu fizer escritas espontâneas, esse aluno também vai precisar utilizar esses recursos trabalhados. Então, essa era a minha sequência didática. Então, eu fazia todas essas etapas, e ao final de 10 dias, às vezes eu fazia uma semana. Na sexta-feira, por exemplo, era o dia da reescrita, e meus alunos tinham o comprometimento disso também. Né? Eu falava para eles que isso era para que eles produzissem bons textos. Tá? Então, ele sabia que determinado dia ele ia fazer a devolutiva para mim do que ele aprendeu. E aí a gente chega lá no projeto. O projeto, ele é uma atividade mais ampla, né? Ele tem objetivos maiores, tá? E aí são situações didáticas que se articulam em função de um objetivo e de um produto final. Então, ele é maior, eu vejo ele como maior, eu vejo ele normalmente como um ano letivo inteiro fazendo esse projeto, mas não precisa, ele pode ter um mês, 2 meses, um ano inteiro pode também, dependendo muito do seu objetivo, da sua finalidade, tá? Então, tá aqui, né? Dias, meses, depende muito do objetivo. E qual é a característica básica dele? Ele tem um produto final. Dentro do projeto, eu vou ter as sequências didáticas, como eu já disse, tá? Mas ele vai ter um produto final mais que tem mais visibilidade, né? E aí ele tem que ter um sentido e profundidade, então ele vai muito mais a fundo, né, nesse tema. Ele tem objetivos mais abrangentes, eu posso trabalhar mais objetivos quando eu defino um projeto. Envolve a escolha de um tema, e, na verdade, aqui tem uma característica muito forte que a gente precisa entender do tema, que o tema necessariamente deve vir da necessidade desses alunos. Então, alguma coisa que esses alunos trazem para a sala de aula e que você, professor, enquanto mediador, você pode elaborar esse projeto. Às vezes, nós, professores, observamos algumas coisas e que a gente percebe que comporta um projeto. Então, a gente pode organizar conversas, seminário com esses alunos, né? Compartilhar esse tema com eles e propor esse projeto. Tá? Então, que ele venha, de preferência, da necessidade da escola, da necessidade dessa sala, da necessidade desses alunos, para a gente, porque a gente vai precisar do envolvimento desses alunos, né? Eles vão precisar acolher esse projeto. Tá? Você é um mediador, né? Isso que eu falo, se puder vir do aluno, melhor. Se você tiver que propor um projeto, precisa ser muito bem conversado com quem vai fazer parte desse projeto, porque ele precisa ter curiosidade e envolvimento. Tá? E aí você fala assim, mas e se meu projeto lá, chegar a determinada hora, eu percebo que não está funcionando? Ele precisa ser reorganizado. Então, teoricamente, ele não pode ser abandonado. Os alunos têm que estar comprometidos com esse projeto, né? E aí, que tipo de projeto, né, eu posso fazer, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma coletânea de contos de um mesmo gênero. Posso fazer de poemas, contos de assombração, lendas, fábulas, tá? Então, eu fiz uma vez, eu trabalhava com alunos em recuperação e a gente fez um estudo de poemas, né? Então, eles tinham muita dificuldade de leitura e de escrita, então eu trouxe o gênero poemas, né? Poemas, poesias, para que eles lessem. Então, eu trouxe diversos livros, nós líamos, os alunos às vezes declamavam algumas poesias, foi fazendo esse trabalho com eles, isso foi feito no comecinho do ano, e em maio nós gravamos um CD, e eles deram um CD de poesias para as mães. Tá? E foi uma atividade bem interessante, porque eram alunos com muita dificuldade, e a gente precisava fazer algumas coisas para que eles entendessem o sistema de escrita, de leitura, fizesse parte desse projeto. Tá? Eu posso fazer um livro sobre um tema pesquisado, posso fazer uma revista sobre vários temas estudados, posso fazer um mural. Tá? E aí você vê bem, o mural ele não pode ser extenso, né? Eu tinha alunos em recuperação, eu tive salas de recuperação, a prefeitura um ano montou salas de recuperação, né? Era um projeto que a prefeitura tinha, e eu tinha também grupos de recuperação, os alunos vinham fora do horário das aulas, né? No contraturno, e eu montava turmas
de 5 a 15 alunos, né? 10 alunos, e aqueles alunos ali eu trabalhava 2 vezes por semana para que esses alunos superassem as dificuldades que eles tinham. E ali eu tinha alunos de terceiro, às vezes até o 8º ano, né? Então, eu fiz uma vez um mural com esses alunos. Então, a gente fazia um mural. Então, cada aluno, cada grupo, né, 2, 3, fazia uma atividade, um fazia uma entrevista com alguém da escola, o diretor, um funcionário, o bibliotecário, né, o professor de inglês, o professor de matemática, eles escolhiam quem eles queriam fazer a entrevista. Eu tinha um que ia lá na gestão e pesquisava sobre os eventos que ia ter na escola, eles iam lá na professora de educação física e via se ia ter campeonato, e tudo isso ia virando textos, né? Nós trazíamos para a sala de aula, então a entrevista, a gente redigia essa entrevista, elaborava o texto e publicava. Os eventos também, a gente organizava essa notícia, organizava os eventos e publicava, né? Colocava no mural. Tá? Então tinha algumas coisas diferentes, né? Algumas histórias, né? O que é, algumas atividades também, e a gente colocava tudo nesse mural. Então, eu tinha mais ou menos um mês para montar esse mural com esses alunos, e era muito gostoso que a gente colocava o mural na hora do intervalo, e eram alunos menores que estavam nesse período, então eles vinham olhar o mural, então os alunos que tinham feito se achavam assim muito importantes, né? Posso fazer um livreto sobre cuidados com a saúde, folheto informativo, cartazes, né? Gostoso fazer cartazes com os alunos, e eles precisam saber que é um texto que alguém vai ler, né? Então, é uma atividade ali de escrita, de leitura, de revisão, né? Um vídeo de poemas e contos, uma dramatização de um conto para crianças menores, isso eu fazia também, eu escolhia um livro, né? E aí a gente fazia leituras, né, desse livro, fazia dramatização, e aí esses alunos trocavam de papéis, um dia um era o narrador, outro dia um era um personagem, outro dia outro era o personagem, e aí isso ia fluindo, né, com essa leitura, e depois nós apresentamos essa dramatização, né, para alunos menores. Contos preparados para sessões de leitura, como, por exemplo, para crianças menores, né, que eu acabei de falar. Então, você pode preparar um texto, né, e aí eles precisam saber que eles precisam ler bem, né, porque eles vão apresentar para crianças menores, então ter a entonação, ter a fluência, então tudo isso a gente vai trabalhando, respeitar a pontuação, então é um projeto bem interessante, tá? Então não precisa ser projetos longos, dependendo do seu objetivo, se é um projeto, às vezes, envolvendo a escola toda, pode ser um projeto maior. Uma dica que eu dou também é assim, procure envolver o máximo de pessoas possíveis. Se você não fizer esse envolvimento, corre-se o risco desse projeto morrer na praia. Então, faça projetos onde se possa envolver, por exemplo, você do Fundamental 1, envolva, por exemplo, os alunos de Fundamental 1, tem aulas de inglês, tem aulas de educação física, tem aulas de informática, então, unam essas duas aulas para fazer um projeto, então, de repente você faz uma atividade na sala e ela vai ser concluída lá na sala de informática, ela vai ser concluída lá, ela vai precisar da pesquisa da biblioteca, da sala de leitura, então, procure envolver mais pessoas, mais equipamentos, para que esses alunos também percebam essa rotatividade, esse envolvimento de outras pessoas. E aí a gente vai aqui, né, depois de falar de tudo isso, a gente precisa entender que tudo isso precisa caber dentro de uma rotina, né? Que é o que a gente, às vezes, percebe que parece que engessa, mas não engessa, gente. A gente tem necessidade de ter uma rotina, né? Senão a gente corre o risco de a gente programar algumas coisas e isso não acontecer. Então, nós, professores, precisamos ter definido uma rotina, que a rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas. Ela concretiza o que você pretende dar de conteúdo, de atividade, né? Ela se revela na forma pela qual são organizados os espaços, os materiais, as propostas e as intervenções. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou lá fazendo um projeto, eu vou precisar usar a quadra. Então, eu já sei que eu vou, na minha rotina, eu sei que determinado dia eu vou precisar da quadra, então eu preciso me antecipar. Eu preciso usar determinados materiais, eu preciso me antecipar. Isso vai ficar dentro da rotina. Então, a minha rotina eu fazia, por exemplo, na quinta-feira, para a semana seguinte. Tá? Então, na segunda-feira eu tinha o projeto, na terça eu tinha
sequência didática de matemática, então eu já mostro já para vocês ela num quadro, tá? Então eu sabia que na quarta-feira eu ia precisar de determinado ambiente, determinado espaço, determinados materiais. Então a rotina faz isso, tá? E aí a organização de uma rotina produtiva, né, que sirva para o desenvolvimento do nosso trabalho, ela precisa de garantir flexibilidade. Também não é algo que, como eu disse, é engessado. Então, ela tem que ter uma flexibilidade. Significa o quê? Nesta semana, eu eu fiz determinadas... eu organizei meus conteúdos, mas eu vi que alguma coisa ali não funcionou. Na semana seguinte, eu faço uma rotina diferente, tá? Por exemplo, eu tenho lá minhas sequências didáticas. Então, ela está na minha rotina. Mas eu fiz uma atividade aqui que eu não gostei, não foi legal, eu preciso mudar. Então, na semana seguinte, dentro da minha atividade permanente, eu posso seguir a minha rotina lá, o tema que eu estou dando, mas eu preciso fazer algumas mudanças, tá? E ela considera os desafios. É óbvio que nós temos desafios todos os dias, tá? Então, por exemplo, eu sei que na quinta-feira eu vou dar uma atividade que nem todos os alunos serão capazes de fazer. E o que é que eu vou fazer com aqueles alunos que não são capazes de fazer? Eu preciso planejar atividades diferenciadas. Então, eu estou antecipando os meus desafios. O que é que eu vou encontrar? Tá? E favorece também a intervenção que eu vou fazer. Tá? Bom, se eu tenho esse aluno que vai fazer essa atividade e esse que vai fazer essa atividade, como é que eu vou fazer a intervenção nos dois grupos? Que a gente sabe que é extremamente difícil, mas a gente não tem outra saída. Se tem alguém que ajude, um estagiário, alguém que possa contribuir para a gente, às vezes até os próprios alunos, né? Você pode fazer trabalhinho em dupla, e aí você pode ir organizando melhor o seu trabalho. Então, serve para observar os processos de aprendizagem dos alunos e organizar as intervenções. Tá? Então, nessa semana eu fiz essa atividade, semana seguinte eu vou ter que fazer uma intervenção, porque não está legal essa atividade, né? Ela prevê propostas articuladas, né? Como é que eu trato esses conteúdos, como é que eu trabalho esse conteúdo, eu vou trabalhar um conteúdo de ciências, eu tenho lá minhas aulas de ciências, eu posso pegar o meu conteúdo aqui, um texto, por exemplo, de língua portuguesa, e posso fazer esse texto com a disciplina de ciências, né? Eu posso trabalhar um texto nas suas disciplinas, tá? Adequar as propostas didáticas às possibilidades reais de aprendizagem dos alunos. Eu estou pensando que tipo de atividade eu vou dar para aquela classe. Que alunos vão fazer essa atividade, quais não vão fazer, tá? E aí, eu sei que eu tenho um objetivo e eu tenho que atingir uma necessidade, né? E uma dificuldade desse aluno. Então, a rotina serve para isso. Mas aí a gente fala, como é que eu vou fazer essa rotina? Como é que eu organizo essa rotina aqui? Aí, a forma burocrática não é difícil, não. Então, você tem lá o que a gente fala de horário, né? A grade curricular. Quantas aulas de português, quantas aulas de matemática, quantas de ciências. Então, pede lá a grade curricular para a gestão da sua escola, para o seu coordenador, e você monta o seu horário. Quantas aulas eu tenho de cada componente curricular. E aí você vai distribuir essas aulas de acordo com a sua necessidade. Então, eu coloquei aqui é um exemplo, tá, gente? Eu coloquei 2 de português, porque eu sei que aqui eu vou trabalhar o projeto. 2 de matemática, porque eu sei que eu vou trabalhar o livro, que é um conteúdo extenso, por exemplo, de quarto, quinto ano, por exemplo, você precisa trabalhar um pouco mais a matemática. E aí, você que decide como é que você vai fazer, sem contar que você sabe quando você vai ter educação física, quando que você vai ter a sala de leitura, que você vai sair da sala, né? E se chegar um estagiário na sua sala, o dia que você faltar, ele já tem ali o horário que ele tem que seguir. E aí eu faço a minha rotina detalhada. Essa é minha, né? Esse aqui é o modelo, então como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 aulas de língua portuguesa eu estabeleci que eu vou trabalhar o projeto, toda semana eu vou trabalhar o projeto aqui na segunda-feira, tá? Então, a etapa 1, por exemplo. Na terça-feira, eu coloquei que eu vou trabalhar a sequência didática. Na quarta-feira, não pus língua portuguesa. Na quinta-feira, eu vou trabalhar a atividade do livro, atividade X, posso até marcar cada semana, né? E na sexta-feira, eu vou fazer uma leitura do livro, né? O estudo do vocabulário, tá? Então, eu distribuo ali as minhas atividades, tá? Então, não posso esquecer que eu tenho aqui matemática, que vai ter sequência didática também, eu vou ter ciências, que eu posso ter projeto, geografia, que eu posso também ter alguma
Tá, aqui eu coloquei seminários, né? Deixa eu ver o que eu coloquei na outra de geografia, aqui são só duas, né? Gente, eu peguei uma grade curricular ali, mais ou menos, só para a gente poder, não sei nem se essa grade aqui está definida certinha, tá? Mas você joga ali o que você precisa. Então, os projetos, as sequências didáticas, né? Atividade permanente você nem precisa. Então, por exemplo, lá, eu sei que todo dia aqui eu vou fazer uma leitura, então todo dia eu faço a leitura. Então, atividade permanente, de repente, você nem precisa colocar aqui. De repente, aquilo que você vai fazer antes lá, nos 15 primeiros minutos da sua aula. É isso, é assim que a gente coloca a rotina, tá? Então, aqui, e ela é dinâmica, gente, cada semana ela é diferente. Então, por exemplo, aqui de história, eu coloquei que nessa semana, de 7/3 a 11/3, eu vou passar um vídeo. Na semana que vem, vou fazer outra atividade. O que pode não mudar, por exemplo, é isso aqui, o projeto, a sequência, tá? A leitura do livro eu posso tirar, então, a rotina, ela pode ser mudada, não tem, ela não é, como eu disse, ela tem flexibilidade, tá? Então, eu pus aqui, nessa semana eu preciso fazer um seminário. Na semana seguinte, eu vou ler o conteúdo do livro para esse aluno, a gente vai trabalhar, vou fazer, de repente, uma avaliação, tá? Então, aqui, vai mudando. Aqui, ó, na matemática, eu coloquei jogos de tabuada, eu posso toda sexta-feira fazer jogos de tabuada, tá? Então, a rotina, ela serve para colocar os seus projetos, colocar suas sequências didáticas, organizar melhor o seu trabalho, tá? E aí, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso, tá? Espero ter ajudado, né, na prática de vocês, que eu acredito que seja uma prática bem produtiva, mas às vezes alguma coisinha a mais que a gente fala, um colega, né, o seu coordenador, sempre ajuda a clarear alguma coisa, tá? Eu fiz outros vídeos, né, tem a BNCC e o alfabeto, na verdade eu quis trabalhar aqui, poxa, é necessário trabalhar o alfabeto? Não é? Trabalha separado? Não trabalha? Acho que isso é uma dificuldade que os professores alfabetizadores têm, né? Fiz um aqui também, alfabetização através do livro infantil. Esses dois primeiros são mais voltados para primeiros, segundos anos, mas no caso aqui, alfabetização através do livro infantil, dá para fazer um trabalho também com outras séries, não enfatizando a alfabetização, mas outros trabalhos, né? E esse aqui, revisão de textos bem escritos, é sensacional para terceiros, quartos anos, né? Uma atividade curta. Esses dois aqui são atividades muito longas, não. Esse aqui é um pouquinho mais, está um pouquinho mais burocrático, mas a revisão de textos bem escritos é muito bom. Eu falo pouco, mas assim, pego poucos aspectos, mas você pode desenvolver mais, é bem gostoso, é pegar um texto e mostrar para o aluno mesmo o que é um texto bem escrito, é muito bom e dá muito resultado. E eu estou fazendo aí outros vídeos, né, estou fazendo um aí sobre as fases da alfabetização, estou fazendo sobre portfólio, sobre avaliação, vou fazer vídeos mais curtos, né, que esses que eu fiz ficaram um pouco longos, mas às vezes é necessário a gente contextualizar o trabalho que a gente precisa fazer, tá? Espero ter ajudado, meu e-mail está aí, se precisarem, é só acionar o e-mail, assistam meu vídeo, curtam, compartilhem, dê um link, né? Dê um curtir, desculpa, né? Dê um curtir, compartilhe com colegas e mande sugestões e críticas, né? A gente precisa também trabalhar com críticas, e eu espero aí ter ajudado, espero ter trazido contribuições para o trabalho de vocês, e o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, estamos aí. Muito obrigada.